Bom, gente, então nós hoje temos como assunto inicial da nossa aula, né? A gente vai falar sobre os conceitos de complexo de ombro e de cintura escapular. A gente começou a ver semana passada, né, no final da aula. Então a gente conversou que esse complexo, né, do ombro, ele vai envolver ossos na parte de osteologia, né? A clavícula, o externo, as costelas, o húmero aqui do lado e lá atrás a escápula, né? Então esses são os ossos que vão compor o nosso complexo de ombro, tá, gente? E aí a estrutura da cintura escapular tem como função que a nossa mão alcance diversas funções, né? Bom, então, só para lembrar os ossos, a clavícula, se alguém tiver dúvida ainda anatômica, né? Pega esses primeiros slides que tá tudo com nome, tá? Então, as clavículas, o osso externo, as costelas, o húmero, e lá atrás, né, a gente está vendo um esqueletinho de frente aqui. Posterior, a gente tem a escápula, né, que a gente tem da direita e da esquerda lá atrás. Beleza. O externo. Eita! É o osso plano, ímpar, que vai se articular tanto com as clavículas como as primeiras sétimas costelas, né? As cartilagens das primeiras 7 costelas. Beleza? Então, uma articulação super importante do externo é essa articulação da clavícula aí, que vai formar a articulação externo-clavícula, o nome da articulação externo-clavicular, né, galera? O nome é a junção dos dois. Tá? Então, a gente tem aqui a junção do externo com a clavícula, o número 1, o número 2, e o externo ainda se articula, né, de uma forma até mais firme com as cartilagens costais aqui das primeiras 7 vértebras, tá bom? Então, a gente tem aqui a primeira junção, a junção da clavícula proximalmente, ó, que é externo-clavicular, e a clavícula ela é sinuosa, né, ela faz um S, e ela vai encaixar lá na junção terminal dela, que vai ser a junção dela com o acrômio, formando então a segunda articulação que a gente vai estudar, que é a acrômio-clavicular. Então, galera, a primeira observação aí do dia. A clavícula, apesar de ser um osso que parece ser meio inútil, né? Clavícula, Rodrigo? O que clavícula tem a ver com nossos movimentos? Cara, tanto a externo-clavicular quanto a acrômio-clavicular, elas vão permitir que o nosso movimento de ombro aconteça de forma muito, muito positiva, sem dor, né, e com grandes amplitudes, tá? Então, se não tivéssemos a externo-clavicular e a acrômio-clavicular, o nosso ombro não teria a mobilidade toda que ele tem, beleza? Muito bem. A clavícula, então, é sinuosa, né? Tem uma junção external e uma junção acromial da clavícula, tá? Essas junções nós chamamos de facetas, né? Então, você tem a faceta external, que é aquela que se junta com o externo, é a face dela, né? Que encontra o externo. E você tem a face ou faceta do acrômio, tá? Que se junta com o acrômio. Na clavícula, a gente tem muitos músculos, ó, que tem passagens, origens, inserções como peitoral maior, subclávio, deltoide, a parte clavicular, né, do deltoide e tal, beleza? Então é um osso bem importante que ajuda a gente a mexer muito, beleza? Já outro osso também que é fundamental para o nosso complexo de ombro é a escápula, né? É um osso que tem, né, um formato triangular, com o ápice voltado para baixo, né, inferiormente. Aí você tem uma borda medial, uma borda lateral da escápula e ainda tem uma borda superior, formando um triângulo mesmo, né? Nessa vista posterior aqui, né, que a gente tem vista de trás da escápula, a gente consegue ver a espinha da escápula bem grandona e o acrômio, né, que fica essa partezinha alta aqui no nosso ombro, tá? Ainda vemos o processo coracoide e a cavidade glenoide aqui. Quando a gente vê a escápula de frente, numa vista anterior, a gente vê o ângulo lateral dela, o ângulo superior dela e o ângulo inferior que ela forma aqui, né? Muito legal. A escápula tem uma posição bem específica, né, bem garantida ali pela posição na nossa parte posterior, né, no nosso dorso. E essa posição é sustentada, né, mantida pelos músculos que tem em volta
Ela está localizada, então, entre a segunda e a sétima costelas da gente, e 6 centímetros em relação à nossa coluna vertebral, tá? Então, 6 centímetros para cá estão as nossas vértebras, beleza? O outro osso muito importante para a gente é o úmero, né? Que vai ter cabeça, corpo, colo, tubérculos, sulco, tuberosidade, né? Ele vai estar, então, compondo o que a gente chama de complexo de ombro, né? Mas o úmero compõe o nosso braço, né? Maravilha. Bom, pensando na articulação, então, gente, artrologicamente falando, saindo da parte de osso e indo para as junções agora, o nosso complexo de ombro, então, ele vai ter a junção desses ossos todos que a gente conversou, né? O externo se junta com a clavícula se junta com o acrômio da escápula, o húmero se liga aqui com a cavidade glenoidal da escápula, e a escápula se liga com os ossos da costela, tá? Essas 4 articulações, então, desses ossos, vão ser as que a gente vai estudar como complexo de ombro, tá, gente? E vejam bem, né, que todas têm a ver com a escápula, por isso que quando a gente conversa sobre ombro, nós temos que levar em consideração o ritmo escapular, tá? A escápula virar para um lado, virar para o outro, para dentro, para fora, para cima, para baixo. O osso, né, que vai direcionar adequadamente os movimentos do nosso ombro como complexo, tá? Porque, ó, o húmero encaixa na escápula, a clavícula encaixa na escápula, e a escápula ainda tem uma ligação aqui com as costelas, beleza? E os movimentos da esternoclavicular só acontecem, na verdade, os movimentos da esternoclavicular são movimentos escapulares que a esternoclavicular permite, né? Então, o nosso movimento de ombro, a gente deveria chamar de movimentos escapulares de ombro, né? Todos têm a ver com as possibilidades escapulares de se colocar no espaço, tá? Tudo bem quanto a isso, gente? A gente falou sobre isso no final da aula, né? Vocês estão aí? Sim. Obrigado, pessoa. Não, Não. Quem falou não aí? Teve até um eco. Não, não, não. Quem falou aí, galera? foi eu, professor. Bom dia. Bom dia. Marcos, Fala. Tu, Marcos. Tu tá aí? Tá tudo bem? Não? tranquilo, tranquilo, tá tudo bem. Então tá. Beleza. Então, ó, o nosso complexo de ombro ele vai ter grupos de articulações, algumas falsas, algumas verdadeiras, né? A articulação, cara, não tem como a gente dizer que é falsa, né? Mas é uma articulação que os livros chamam de falsa e os artigos também, tá? Porque são articulações que não existem de verdade, assim, né, gente? Elas são junções de ossos, mas que não vão ter responsabilidade de fazer um movimento específico, né? Como a glenomeral faz a abdução e tal, tá? Então nós temos articulações como glenomeral, suprahumeral e subdeltoide, escápulo-torácica, externo-clavicular e acromioclavicular. Como eu falei para vocês, nós vamos estudar 4 delas, né? 4 que são mais funcionais, vamos dizer assim, né? Funcional no sentido de gerar mais atividade para os indivíduos, tá bom? Que é a externo-clavicular, que a gente começou a ver semana passada e vai terminar de ver hoje. A acromioclavicular, a gente também vai ver hoje. A escápulo-torácica, que é uma articulação falsa mesmo, tá? Não existe osso ligado com osso ali, na verdade. São as costelas encostadas na escápula. E elas geram, né, auxiliam movimentos do nosso corpo, né? Então a gente fala que é como se fosse uma articulação, mas não é uma articulação de um osso encostado no osso, fazendo um côncavo convexo, tá, gente? A gente vai estudar então a escápula torácica, né, que são as costelas com a escápula, e a gente vai estudar a grande articulação de ombro, que a gente sabe que é ombro de verdade, a gente chama de ombro desde que a gente é criança, que é a glenohumeral, né? Agora a gente vai deixar de ser criança e vai se tornar fisioterapeuta. Então, a primeira que a gente vai estudar é a externa com a clavícula. O nome da articulação é externo-clavicular. É a única conexão superior com o nosso tronco, que a gente chama do esqueleto apendicular com o esqueleto axial, né? Então, ela permite muito movimento e precisa estar firmemente conectada. O tipo daquelas diartroses, né, daquelas articulações que se movem demais,
É um tipo cela, né? Tipo celular, tá, gente? E aí os movimentos que a esternoclavicular, né, permitem acontecer no nosso ombro são os movimentos de elevação, que é colocar o ombro para cima, depressão, protração, levar os ombros para frente, e retração, levar os ombros para trás, tá? São movimentos de escápula, esses, tá? São denominados movimentos escapulares. Elevação e depressão, para frente, anterior, protração, para trás, a retração. Cuidado, galera, que todo mundo coloca esse movimento chamado protração, de pronação, com N. Não é, pronação é da mão, tá? Do antebraço. Lá no ombro, a gente tem protração e retração. Cuidado para não errar isso. Então, a articulação da clavícula com o externo é uma articulação em cela, né, onde você vai ter uma face convexa e uma face côncava. Todas as articulações que a gente vai estudar, elas precisam ter uma estabilidade, né? Então, aquele osso colado naquele outro osso tem que ter uma coisa em volta, dando aquela estabilidade para não sair do lugar, né? Para não luxar, que a gente chama, quando as articulações saem do lugar, a gente chama esse processo patológico de luxação. Qualquer articulação do nosso corpo pode luxar, né? É um processo de doença importante. É quando sai do lugar. Luxo pode luxar para baixo, luxar para frente, luxar para trás, luxação posterior, luxação anterior, luxação inferior. A luxação inferior a gente chama de né? Subluxação. Enfim, tem várias possibilidades de luxação, que é quando a articulação que deveria estar encaixadinha e estabilizada pelos músculos, ligamentos ali, ela sai do lugar por algum motivo, tá? Então, na esternoclavicular, nessa ligação do externo com a clavícula, a gente tem ligamentos como esternoclavicular, interclavicular, costoclavicular, um disco articular bem importante ali no meio, que absorve choque, e músculos como o esternocleido occipitomastoide, que é o ECOM, os esternotireoides, os esternoioides e o subclávio, que estão bem aqui no meio da articulação, tanto de um lado quanto do outro, ajudando a manter a clavícula coladinha no externo, tá? Bom, artrocinematicamente, a gente sabe que existe a regra de côncavo e convexo. Em relação à clavícula, a gente tem uma observação importante a fazer, né? A clavícula, ela tem o seguinte, ó, a face medial dela é convexa, de superior para inferior, tá? E é côncava, de anterior para posterior. Então, o movimento que é vertical, ó, é a face convexa, e o movimento que é horizontal é a face côncava, gente. Beleza? Então, ó, o que está descrito na literatura, né? Aquele livro lá que eu falo para você sempre disso, da Hamilton. A porção superior e lateral do manúbrio, com a primeira cartilagem da costela, é côncava, de superior para inferior, e convexa, de anterior para posterior. Então, o que tem que entender nessa história, né? Pela regra, a gente tem que, quando é a face convexa, que está indo numa direção ou na outra, o movimento vai numa direção, o deslizamento precisa obrigatoriamente ser na contrária. Quando é a face côncava, que está indo numa direção ou na outra, se a face côncava, o movimento vai numa direção, o deslizamento vai na mesma direção do movimento do osso. Né? Essa regra tem que estar na veia de vocês, hein, gente? Então, os movimentos, como a gente falou aqui, né? De protração e retração, que são horizontais, a clavícula na face côncava que desempenha, né? E o movimento de cima para baixo, o movimento vertical, né, superior e inferior, ela é convexa, tá? Então, os movimentos para frente e para trás, né? Protração é para frente, concorda comigo? E retração é para trás, né? Pensa na cabeça do número para facilitar. A cabeça do número vai para frente, a cabeça do número vai para trás, né? Esse movimento para frente e para trás. Então, a protração, a gente viu que é um movimento horizontal, para frente e para trás, né? Os movimentos horizontais são a face côncava da clavícula que desempenha, tá? Se é a face côncava, pela regra, movimento numa direção, deslizamento precisa ser na mesma. Tudo bem com isso, galera? Tudo bem aí? Tranquilo? Então tá. Desenvolvimento, então, é na face côncava. Protração é a gente levar, então, o nosso complexo de ombro para frente.
Para frente, anatomicamente falando, a gente estudou, né, que é anterior. Então, se os movimentos são anteriores e é a face côncava que está deslizando anterior, rolando, né, movimento anterior, se é a face côncava que está indo para frente, o deslizamento tem que ser para onde? Para onde? Pois. Ih, gente. Ih, gente. Será que eu caí? Meninos? Caiu não, professor. Não caí não. É só uma ausência de resposta natural, né? Galera, côncavo, se o movimento vai numa direção, rolamento na mesma. Convexo, se o movimento vai numa direção, o deslizamento tem que ser para outra direção, para contrário, tá? Então, se eu estou falando que a face côncava e ela está indo num movimento para frente, o deslizamento tem que ser na mesma direção, para frente. Se eu estou falando que a face côncava, o movimento está indo para baixo, o deslizamento tem que ser para onde? Abaixo. Se eu estou falando que é a face côncava e o movimento está indo para cima, qual é o deslizamento? Para cima, tá? Então, sempre que eu falar de movimento ósseo acontecendo junto com o outro, uma articulação, um é o côncavo, o outro é o convexo. Se o movimento está acontecendo no côncavo do osso, né, o côncavo que está mexendo, ó, o convexo fica parado. Se o movimento vai numa direção, o deslizamento ósseo acontece na mesma direção, se for o côncavo. Beleza? Agora, outra situação. O movimento acontece pelo convexo. O côncavo está parado e o convexo que mexe. Ó. Se é o convexo que está mexendo, se o movimento vai numa direção, a cabecinha, o deslizamento tem que ser para baixo. Tá? Quer dizer, se o movimento for para cima, o deslizamento é para baixo. Se o movimento for para baixo, o deslizamento é para cima. Se o movimento for para frente, o deslizamento é para trás. Se o movimento for para trás, o deslizamento é para frente. Então, sempre que for a face convexa, movimento para um lado, deslizamento para o outro. Sempre que for a face côncava, movimento para um lado, deslizamento para o mesmo lado que foi o movimento. Então, voltando para o slide. Eu estou dando a cola aqui para vocês. Eu estou dizendo que o movimento de protração e retração é a face côncava da esternoclavicular que se mexe. Se é o côncavo, se vai para uma direção, o deslizamento tem que ser na mesma. Então, na protração, eu estou dizendo, ó, o movimento que a gente está tendo, ó, o rolamento do osso, é anterior, né? Ó, protração, o osso vem para frente, tá vendo? Ó? Se o osso vem para frente, o deslizamento tem que ser para qual direção, gente? Côncavo, sempre repete. É o mesmo. Qual é a palavra que vai aparecer aqui? Anterior. Muito obrigado. Foi você, Rosana? Luciene. Luciene, parecia a Rosana falando. Retração também é o côncavo mexendo, galera. Se o movimento, né, o rolamento do osso é para trás, né, retração é juntar as escápulas lá atrás, levar o ombro para trás, posterior. Se o movimento é posterior, o deslizamento tem que ser? Vai, Luciene. Obrigado. Agora, os movimentos elevação e depressão, que é para cima e para baixo, né, superior e inferior, não é a face côncava da reticulação que faz, é a face convexa. Tá? Então, cuidado agora, galera. É o convexo que mexe, né? Ó, tá do lado aqui entre parênteses, ó. Na elevação, pum, o movimento ósseo é para cima, né, galera? Ó, elevação, se levou o osso para cima. Tudo bem, gente? É uma coisa lógica mesmo, ó, o ombro foi para cima, elevação. Mas aí, como o ombro vai para cima, mas a esternoclavicular está fazendo um movimento na face convexa. O movimento foi para cima, o deslizamento tem que ser para baixo. Para baixo. por favor, né? E a mesma coisa na depressão.
Depressão é você deprimir o ombro, abaixar o ombro, movimento inferior. Só que aí é a face convexa da esternoclavicular que faz esse movimento. Convexo foi para baixo, o deslizamento precisa ser para o contrário, para cima, superior. Tá? Qual é a importância de a gente fechar esse quadro com vocês hoje, vocês tentarem entender ele? A gente vai fazer esse quadro, galera, para todas as articulações. A gente vai ver quem é o côncavo, quem é o convexo, e sempre vai ser a mesma regra. Se é o côncavo que faz o movimento, movimento numa direção, deslizamento na mesma. Se é o convexo, movimento numa direção, deslizamento na outra. Tá? Na contrária. Então, é o que eu estava falando para vocês no final da aula, não sei quantos de vocês captou a ideia. Se eu tenho um problema no meu ombro, onde eu estou identificando, estou começando a atender uma jogadora de vôlei, e aí ela está me falando que todas as vezes que ela quer fazer um toque de bola, ela está sentindo uma dor e ela não está conseguindo, quando você vai ver os movimentos de braço dela para dar o toque na bola, você repara que ela está com muita dificuldade de fazer justamente a protração, levar o ombro para frente, ó. Ela faz a protração para conseguir dar o toque de bola, esse ombro vem, o outro está congelado lá atrás, por isso que ela não está conseguindo levantar bem o braço dela, está doendo quando ela faz a protração. E aí você percebe, então, que pode ser, aí, né, vai o pulo do gato da fisioterapia, aí que as pessoas de cinesiologia começam a perceber por que existe cinesiologia. Muitas pessoas, galera, muitas dessas clínicas aí da vida, de esquina, são muito boas, mas muitas pessoas dessas clínicas de esquina esquecem a cinesiologia e acabam não atendendo tão bem os pacientes. E aí essas pessoas, se essa jogadora de vôlei vai numa clínica dessa com uma pessoa que esqueceu cinesiologia, a pessoa fala assim para ela: você não está conseguindo mais tocar a bola? Me dá aqui seu braço. E aí começa a alongar o braço, começa a colocar choquinho no braço, uma luz vermelha no ombro, começa a fazer ultrassom na glândula humeral dela, tentando tratar de todas as formas a glândula humeral. Será que o problema de ombro dessa paciente é na glândula humeral? Nós lá nesse iniciozinho de aula já começamos a perceber que ombro não é glândula humeral, né? Ombro, na verdade, o menos que geralmente é glândula humeral. Ombro é clavícula, ombro é escápula, ombro é acrônio, né? Então, beleza. Esse movimento, né? Se você fizer protração, retração, elevação e depressão, na hora de você avaliar ela, você vai ver que ela não faz a protração. Protração é o movimento anterior de clavícula, de esternoclavicular. Né, o movimento de escápula, mas que quem se libera é a esternoclavicular. Fazendo um movimento para frente e um deslizamento para frente. E aí, olha, não é mágica, é fisioterapia. Você olha aquela pessoa, você vai lá na esternoclavicular dela e você começa a fazer mobilização articular. Você vai ali, você começa a... Né, ela não está conseguindo fazer um movimento para frente, então você vai aqui por trás da clavícula e tenta fazer um movimento de anteriorizar aquela clavícula dela. Anterioriza, posterioriza, anterioriza, posterioriza, anterioriza, posterioriza, para soltar retração e protração. Depois de poucas sessões, né, sem mexer praticamente em nada em húmero dela, você conseguiu fazer a jogadora de vôlei voltar a tocar a bola sem sentir dor. E aí você conseguiu isso porque você é um fisioterapeuta que entende cinesiologia, que entende que as articulações elas estão interligadas e que eu não consigo soltar o ombro se eu não soltar a esternoclavicular. Eu não consigo soltar o ombro se eu não soltar a acrônio-clavicular. Beleza, galera? E como é que solta, né? A gente usa esse termo popular, né? Vamos soltar esse ombro. Como é que solta o ombro? Liberando todas as articulações que a gente tem, né? E fazendo os deslizamentos artrocinemáticos na direção correta. Então, se eu estou com um problema para fazer uma elevação de ombro, eu estou com um problema na esternoclavicular, né? E aí, a elevação, o movimento é para cima, o deslizamento tem que ser para baixo. Talvez eu não esteja conseguindo fazer esse deslizamento para baixo da esternoclavicular. Eu tenho que vir aqui com a minha mão, fazer uma terapia manual e ajudar essa clavícula a fazer movimentos de deslizamento para baixo e um pouquinho para cima, para baixo, para cima. Depois que eu faço isso, óbvio, né, que são mobilizações, dependendo da região, né, podem ser mobilizações que você tem que fazer um pouco mais suave, porque senão dói e tal. Mas depois disso,
a gente faz uma analgesia, né? Faz um alongamento, um relaxamento com algum calor, coloca a pessoa para jogar, para fazer o que ela tem que fazer, e os movimentos voltam. Então a gente precisa entender, galera, que o problema no nosso paciente, que tem que ser resolvido, aquela história da primeira aula lá, a gente tem que resolver o problema do paciente. E para resolver esse problema, a gente tem que ter conhecimento, né, conceitos. Não adianta a gente falar assim, meu paciente está com uma dor no ombro. Aí você fica lá na glenomeral, fica no ombro, você bobear, vai até para o cotovelo, para suspeitar da dor no ombro dele. Mas você esquece que ombro não é glenomeral, ombro é todo complexo, né, cara? Isso acontece muito em AVC, galera, muito. O AVC, né, que é um paciente neurológico que sofreu um derrame, ele fica com o corpo paralisado, metade do corpo, né, paralisado. O braço fica paralisado, muitas vezes. E o ombro, ele sai da posição glenomeral, né? Ele luxa inferiormente por causa do peso da gravidade, o braço fica pesado, né? E aí faz subluxação de glenomeral. E aí, óbvio, né? A gente tem que colocar aquela cabeça do número de novo na cavidade glenoide, tem que fortalecer aqueles músculos em volta, tem que fazer isso tudo. Mas tem que trabalhar ritmo escapulomeral, trabalhar escápula. Porque se você não trabalhar a escápula, aquele ombro vai ficar congelado ali. Ele não tem movimento de ombro por causa da escápula, não é por causa da glenomeral. Enfim, tem muita coisa para a gente conhecer em relação a isso, mas, por favor, estamos tendo aula de cinesiologia de ombro. Ombro não é glenomeral, tá, gente? Ombro é um complexo como um todo, tá? Lembrem disso. Então tá, ó, os movimentos para cima e para baixo são convexos, para frente e para trás são côncavos, tá? Lembra também dessa frase? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda com relação a esse quadro clínico. A paciente, quando a gente começa a fazer a movimentação, ela não identificaria dor se a gente já fosse fazendo a palpação na área essa mobilização na área do externo-clavicular? Cara, então, depende do que é a patologia, né, Marcos? Depende do que ela tem. Às vezes ela só está com uma hipomobilidade, às vezes a pessoa só está desacostumada a usar. Faz uma hipomobilidade, às vezes deslocou, às vezes uma leve luxação, às vezes algum músculo estirou, aí fez uma contratura, tem que entender o porquê. Depois que você entende o porquê, então você viu, na clavícula encaixa, sei lá, a porção clavicular do deltoide. E aí o problema todo do ombro dela é porque ela lesionou o deltoide, justamente a porção clavicular. E aí a clavícula dela está travada, ela não consegue mais fazer os movimentos claviculares porque ela tem dor. Então, seria interessante a gente aliviar essa dor? Seria, tem que dar uma aliviada. Tem que provavelmente tomar até algum tipo de fármaco junto, né? Muitas vezes tem que tomar um anti-inflamatório agudo, aqueles primeiros 7 dias, para dar uma aliviada naquela inflamação, para depois a gente conseguir fazer umas mobilizações mais fortes mesmo. Beleza? Mas vai depender da causa, sempre depende da causa. Se não for uma causa inflamatória aguda, talvez você já consiga nas primeiras sessões fazer as mobilizações necessárias e já soltar. Entendi. Obrigado, Luiz. Então, ó, nossa segunda articulação do complexo que a gente vai ver agora, a gente já viu a externo-clavicular, agora a gente vai ver a acrômio, né? A acrômio-clavicular é a articulação entre o acrômio e a clavícula. É a articulação mais instável do nosso ombro, tá, gente? Porque ela não tem uma estabilidade muito grande, não tem um monte de músculo ali travando aquilo, uma cápsula muito importante, não tem. A gente tem só alguns ligamentos ali estabilizando a ligação da clavícula com o acrômio. Então ela é bem instável, tá, gente? Ela aumenta o arco de movimento do nosso ombro, tá? Então ela tem que existir. Nenhum músculo cruza a acrômio-clavicular. Ela é classificada daquelas diartroses como uma articulação plana, tá? Onde só faz deslizamento, osso com osso. Show? Se você quiser chamar um deles de côncavo e convexo, o que a literatura manda a gente dizer, até entre aspas, ó, é que o côncavo seria o acrômio, o Czinho, então, seria o acrômio. A faceta no acrômio da escápula, tá, gente? E a parte convexa seria a faceta na extremidade lateral da clavícula. Então, a clavícula seria o convexo e o acrômio seria o côncavo, tá? Mas são planares, na verdade. O que é uma coisa plana? É linha reta, né? Elas deslizam uma na outra, tá bom? Então, não tem aquela regra oficial de um ser côncavo, outro ser convexo, bonitinho. Não vai precisar se preocupar com isso,
Para acromioclavicular não tem essa preocupação, tá, gente? Os movimentos da escápula, né, acontecem na superfície do acrômio, sempre vai deslizar na mesma direção que a escápula se move. E aí, quais são os movimentos que a acromioclavicular vai ajudar a gente a pensar aí, né? Rotação para cima da escápula, tá? E rotação para baixo da escápula. Rotação para cima é você rodar o ângulo inferior ali, né, para cima. E rotação para baixo é você rodar esse ângulo inferior para baixo, de novo, tá? E aí os movimentos, teoricamente, são do acrômio, e o acrômio que a gente viu aqui, ele é o côncavo, né? Então, rotação para cima, você tem que fazer deslizamento para cima, rotação para baixo, deslizamento para baixo. Então, segue o movimento ósseo bonitinho, não precisa nem se preocupar, que não cruza nada, não inverte nada, tá? É só você deslizar o acrômio para cima, o acrômio para baixo, quando você quer ganhar rotação para cima e rotação para baixo. Tudo bem, gente, quanto a isso? Tudo bem aí? Tudo. Que bom. É uma articulação mais simples, tá, gente? Então, rotação para cima e rotação para baixo, acromioclavicular. Tá? É uma articulação que é muito suscetível à luxação, que é a separação, laceração, tá, gente? Uma grande probabilidade aí de ter trauma. Luxação causa instabilidade, dor e osteoartrite no ombro. E o tratamento vai depender do grau de luxação, né? Se for uma luxação tipo 1 ou tipo 2, né, onde você tem uma disjunção leve ali do acrômio, é uma articulação, é uma lesão mais simples, tá? Não precisa operar, precisa fazer um tratamento mais importante ali, né? A gente tem que mobilizar e depois dar uma fortalecida nos músculos de rotação, de escápula. Se for do tipo 3, onde você tem uma laceração mais importante, né? É um tipo que se fala que é controverso, saber se precisa de cirurgia ou não, né? Alguns casos precisam, outros não. E se for uma luxação completa, ó, onde você tem a completa separação, afastamento das bordas, aí realmente só cirúrgico, tá? Então é uma articulação que é muito suscetível à luxação, muito instável, tá, gente? Justamente quando tem aquela estabilidade cheia de músculo, cheia de cápsula, né? Beleza, nossa terceira articulação é uma articulação falsa, hein? Falciane. Para quem está vendo a fazenda aí, é a Luísa Ambiel. Então, é aquela articulação que você vai ligar os ossos da costela com a escápula, né, gente? O nome dessa articulação é escápula com tórax, que a costela vai formar o nosso tórax, né? Então, vira escápula torácica. Tem como função orientar a posição da glenoide no nosso espaço e dar estabilidade para o nosso braço, tá, gente? É uma articulação que não tem classificação de diartrose, sinartrose, nada disso. É uma articulação que não é osso com osso fazendo uma cápsula, né? É uma articulação que é só funcional, tá? É uma articulação falsa. Classificação dela, funcional. Os músculos subescapular, serrátil anterior, eretor da espinha, vão ficar justamente entre esses ossos, tá? Das costelas com a escápula ali. Bom, escápula torácica. O movimento que acontece entre a escápula e essas costelas do tórax é a cooperação entre os movimentos da esternoclavicular e da acromioclavicular, né, galera? Então, se você tem alguma restrição na esternoclavicular, para cima, para baixo, para frente, para trás, ou da acromioclavicular, que é rodar para cima e rodar para baixo, aí você tem, muito provavelmente, então, uma restrição escapular, e aí o ombro vai ficar paralisado, tá, gente? Então, os movimentos de elevação, depressão, protração, retração, rotação para cima, rotação para baixo, ficam diminuídos, tá? Elevação e depressão da escápula, ó, o movimento da escápula subindo é elevação, descendo é retração, né? Opa, depressão. Tá, gente? Então, ó, elevação, a escápula vai subir, e aí, ó, olha o que acontece com as costelas da gente, né? Vai formando essa articulação falsa aí. As costelas, elas também desviam para cima, né? Então, as costelas estão em linha reta, elas têm que dar uma subidinha quando você eleva a escápula, né? Mesma coisa na depressão, quando você deprime a escápula, as costelinhas vão ter que descer um pouquinho, tá? Mesma coisa quando a gente pensa também na acromioclavicular, né? Aquela que faz a rotação para cima e para baixo, ó. Quando você faz a rotação para cima ou para baixo, os movimentos da esternoclavicular aqui, ó, elas também acabam, né, mexendo um pouquinho
inclinando as costelas ou para cima ou para baixo, tá? O que a gente tem que saber, então? Tanto na elevação quanto na depressão, a escápula vai deslizar numa direção, né? E aí o tórax vai ter uma reação a isso, né? Então, na elevação, né, que é quando você encolhe os ombros, a elevação da clavícula, da estrela clavicular, e rotação para baixo, né, da articulação acromioclavicular, faz com que as nossas costelinhas elas subam um pouquinho, tá? Depressão vai ser um movimento inverso, as costelinhas vão descer, né? Tudo bem, gente? Vocês imaginarem como se esse ossinho fosse uma costela? E aí, conforme a escápula vai para cima, vai para baixo, vai para frente, vai para trás, ela fica deslocando na caixa torácica também. Tudo bem? Sim. Tá. E aí, ó, retração e protração, mesmo esquema, né? Retração para trás, protração para frente, né? E aí o que acontece? As costelinhas ali coladas na escápula, elas também deslocam, né? Não tem um movimento certo, vocês vão ter que explicar isso para mim, por exemplo, na prova, que é a preocupação do aluno sempre, né? Mas eu queria muito que vocês entendessem que essa junção dos ossinhos da costela, né, com a escápula, dependendo do movimento escapular, as costelas vão para cima, vão para baixo, vão para frente, vão para trás, elas ficam deslocadas na caixa torácica junto com a escápula, tá bom? E que bom que fazem isso, né? Porque aí permitem movimentos do nosso braço com mais precisão e com mais estabilidade, tá? Então, ó, na rotação para cima e rotação para baixo, mesma coisa, ó. A esternoclavicular, desculpa, a cronoclavicular tá aqui, né? E aí na rotação para cima, ó, as costelinhas se mexem, né? Não tem muito jeito, não tem como não mexer, tá, galera? Então, assim, quais movimentos que acontecem nessa articulação que a gente estudou falsa, né? Nesta articulação funcional chamada escapulotorácica. Nenhum movimento é dela sozinho. Ela vai estar auxiliando os movimentos da esternoclavicular, que é a elevação, depressão, protração e retração, e ela vai estar auxiliando os movimentos da cronoclavicular, que é a rotação para cima e rotação para baixo. Tá? Ela não tem um movimento só dela, né? É uma articulação falsa, funcional. Ela vai existir só para dar estabilidade para a escápula e a clavícula fazerem os movimentos todos que tem que fazer. Tudo bem? Então é fácil de estudar. Estou falando, ombro não é difícil, não. A gente só tem que lembrar que isso existe, né, gente? Então vejam bem, acontece às vezes uma lesão, as pessoas chamam popularmente de rodar costela, né? Minha costela deu uma machucada, uma rodada e tal. Que é quando você dá uma estirada, uma contraturada, às vezes, dos músculos intercostais, e você fica com uma dor costal importante, né? Essa dor costal, às vezes, vai limitar seus movimentos de ombro. Não se esqueçam, gente, as costelas, as 7 primeiras, principalmente, elas estão ligadas com a sua clavícula e com a sua escápula. Ô, professor, Oi. dá um bizuzinho aí rápido. Quando existe essa como é que você falou? Rotação da... A escápula deu uma rodada, professor. Não, Escápula, costelas. Isso. Só um bizuzinho rápido. Como é que a gente bota essa porcaria no lugar? Rapaz, na verdade, depende. Tudo depende da causa, Marcos. Eu não gosto de falar nada errado. Se eu vou falar uma coisa, eu falo assim, mas o professor Rodrigo, no terceiro período, falou que era isso. Calma, gente. Depende da causa. Em geral, isso acontece por algum estiramento. Então, entre as costelinhas da gente, nós temos os músculos intercostais, lembram deles? Sim. São músculos muito bacanas, bonitinhos. Ficou aqui no meio, né, dessa história. E às vezes, quando isso acontece comigo, ó, eu sou louco, estou ficando velho, né? Já tenho meus 30 e poucos. Eu às vezes espirro muito forte, né? Nessas rinite maluca aí, e aí eu fico depois com uma dor agudinha, assim, no meio do tórax. Caraca, meu Deus, será que eu tô com uma pneumonia bizarra? E às vezes não, às vezes é só um estiramento muscular de uma hiperexpansibilidade que você fez para dar tosse. E aí o que acontece? Na verdade, o tratamento ideal é você primeiro observar se aquilo ali não é uma coisa muito grave, né? Toda vez que eu respiro agora dói. Cara, fica de olho, isso não pode se manter por muito tempo. E, em geral, você manter aquela articulação, né? Aquelas mobilizações imóveis por um tempo, facilita. Então, imobilizar faz com que aquele estiramento reduza, né? Aquele processinho que se iniciou ali reduza e naturalmente volta ao normal, né? Agora, tem gente que realmente lesiona de verdade a costela, né? Que às vezes faz pode até fazer uma fissura, pode fraturar a costela.
Sim. E aí, em geral, você tem que entender o que aconteceu e imobilizar. O primeiro passo é sempre imobilizar. O porquê é a minha dúvida, professor? Na verdade, você sabe, eu luto. E esse tipo de probleminha, esse tipo de rotaçãozinha, é o que mais acontece com a gente, porque a gente torce o corpo um do outro o tempo todo. Vocês contraturam toda hora, estira pra caramba. Então, a gente já até meio que, quando começa a sentir essa pontadazinha, que é como a gente fala, a gente até fala um pro outro, relaxa, são só 3 semaninhas sentindo isso, daqui a pouco passa. Mas se a gente já conseguir alguma coisa... Existe forma de você acelerar o processo, né? Então, às vezes, você fazer dependendo da região, tá, gente? A gente tem o laser, o ultrassom, algum efeito termoterapêutico, às vezes ajuda mesmo, tá? Mas aí tem que entender a causa, né? Não pode sair, vou colocar um ultrassom lá no meu tórax que tá doendo. Não é assim, não, gente. Tudo bem. Mas tem como você acelerar o processo. Pessoa que trabalha com esporte de alta densidade, isso acontece em todos os lugares, tá, Marcos? Não é só com você, não. Isso acontece com, Tandara do vôlei, isso acontece com o Neymar, se bobear, sabe? Então, assim, só que aí o que acontece? A equipe de fisioterapia e de profissional de educação física que está ali no esporte, eles fazem os processos todos para acelerar, né? Processo de recuperação rápida, cicatrização rápida, de todas as lesões mais simples, assim. E aí, às vezes, em uma semana, no máximo, a pessoa já está recuperada. No próximo jogo, a pessoa ainda está com aquela dorzinha, mas já consegue jogar bem, sabe? Entendi. Beleza, professor. Obrigado. Então, ó, aí agora vamos entrar no ombro de verdade. Eu sei que vocês estavam ansiosos por isso, né, gente? Ombro mesmo é a glenomeral, né? Não é externo-clavicular, não é acromioclavicular, não é escápulo torácica. Agora é a gleno-humeral de verdade, galera. Então é a articulação entre o húmero, aquele ossão do braço da gente, né? Com a escápula, com a sua cavidade glenoide. A articulação é do tipo de artrose, né? Aquelas que se mexem muito, mexem demais, né? De artrose. Do tipo esférica, ou esferoide. Onde o côncavo é a glenoide e o convexo é a cabeça do húmero, que é redondinho, né? Beleza? Bom, se a gente sabe que essa articulação é mais fácil de saber, né? A gente sabe que a cabeça do húmero é redonda, redonda é sempre convexo, né? Que vai encaixar numa caixa ali, num C, que é o côncavo. Então, se a gente sabe que o húmero é o convexo, se o húmero vai para frente e ele é o convexo, os deslizamentos têm que ser, se é o convexo que mexe, ó, o húmero foi para frente. Anterior o movimento. O deslizamento vai ser o quê? Para frente. Por favor. É o convexo, galera. Ao convexo. O número é o convexo. A cabeça... oposto, né? Se o movimento é para frente, o deslizamento sempre vai ser para trás. Se o movimento é para o lado, o deslizamento vai ter que ser para o outro. Se o movimento é para cima, né, da cabeça do húmero, o deslizamento tem que ser para baixo. Beleza? Sempre pensar no movimento ósseo. Se a cabeça lá que está mexendo é convexa, sempre que o osso for para um lugar, o deslizamento vai ser sempre no outro. Então, na glenohumeral, que é uma articulação que é fácil de pensar, né? Só lembrar que a glenoide é côncavo e o húmero é o convexo. Se o húmero for para frente, deslizamento para trás. Se o húmero for para trás, deslizamento para frente. Se o húmero for para cima, deslizamento para baixo. Se o húmero for para baixo, deslizamento para cima. Que é sempre o contrário, tá? O convexo é sempre o húmero, tá? Então vamos nós, galera. Agora a gente tem que saber os movimentos, né? Movimento fisiológico para o braço da gente, para o nosso húmero. Flexão. Movimento de flexão acontece em que plano e em que eixo, gente? Bora. Vou até sair daqui para ver esse rostinho de vocês. Flexão. Movimento é que plano? Para não errar. Vai ajudar vocês a pensar. Cri, cri, cri. Gente, ó. Flexão e extensão acontecem no plano do nosso nariz, aqui, no plano sagital. Tá, gente? Se é no plano sagital, a flexão, então é levar o número para frente, ó. Estou levando ele para frente, um movimento que a gente chama, então, o movimento anterior do número. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para os slides. Vocês ainda estão meio craqueirados nessa história de flexão e extensão, né? Então, flexão é o movimento anterior do húmero, né? O húmero vai para frente. Para frente é anterior, né, gente? O deslizamento vai ter que aparecer aqui qual? Posterior.
Tudo bem, Luciene. Todo mundo concorda com a Luciene? Sim. Vocês estão, nossa, Jesus Cristo. Vocês comeram? Caraca. Posterior. Adução horizontal. Que movimento é esse, gente? Vocês sabem? Então, ó, horizontal é aquilo da linha do horizonte, né? Abdução horizontal é para fora, adução horizontal é para dentro. O número também está anterior, ó, ele está indo para frente. Então, deslizamento posterior. Rotação interna, rodar a cabeça do número para dentro. O número ele roda para dentro, ele está vindo para frente também. Então, também é um movimento que a gente chama de anterior, anteriorizar o número. Deslizamento posterior. Extensão, se a flexão é para frente, a extensão é para trás, né? Então, o movimento posterior, o deslizamento tem que ser anterior. Abdução horizontal, ó, é abrir o braço e levar o número para trás, ó, abrindo. O número posterior, deslizamento tem que ser anterior. Rotação externa, rodar a cabeça para fora. Colocar o número para fora, para posterior. Então, ele é para trás, né? Aqui o deslizamento vai ser anterior. E a abdução, ó, o número sobe, né? Superiormente. Então, o deslizamento tem que ser para baixo, inferior. Tudo bem aí com vocês? Sim. Então tá. Bom, então a glenomeral é uma articulação clássica, né, de artrose, arco líquido sinovial no meio. Ela tem uma cápsula, uma membrana sinovial, uma cartilagem articular, né? Aquela cápsula que vai estar lá junto com a articulação para dar uma amplitude maior. A glenomeral tem uma estabilidade que não é pelo encaixe, tá? Não é o côncavo que encaixando no convexo fica encaixadinho, bonitinho. Não é por causa disso que o nosso ombro fica no lugar, tá? Aí o exemplo que se tem clássico para ombro, para glenomeral, é uma moeda de R$1 com uma bola, tá? Aquela bola de golfe, de ping-pong. É uma coisa reta encaixando numa bola, tá? A gravidade glenoidal, ela não é um côncavo bonito, ser que encaixa. Ela é bem lisa, tá? E a bola pode escorregar ali o tempo todo naquela glenoide, tá? Mas o que acontece na glenoide em relação à cabeça do úmero? Existe uma tensão produzida pelo tecido conectivo que tem em volta, tá? Então, os ligamentos, os músculos e a cápsula em volta da articulação fazem uma pressão importante, mantendo o número bem coladinho, tá? E a anatomia vai favorecer mobilidade, não favorece a estabilidade. Então, a estabilidade passiva que se dá pela postura escápulo-torácica. Então, as costelinhas coladas na escápula, elas, né, ajudam a manter esse ombro colado, essa glenomeral bem colada, com as estruturas capsulares superiores, as estruturas que estão em cima, que são ligamentos que estão em cima, e o tendão também suprahumeral, que tem até uma articulação falsa chamada suprahumeral, né? Mais a força da gravidade, que produz uma força compressiva, comprimindo a cabeça do úmero contra a cavidade glenoide. Então, o que acontece? Sabe quando você esvazia aqueles balões de festinha, você soprou, vai ficar chique. Quando você esvazia, ela não esvazia rápido, não faz aquele vácuo para fora, assim, não é isso que acontece? É isso que você tem na cabeça do úmero com a glenoide. Você tem como se fosse um vácuo ali dentro. E aí, tá tudo colado, tudo grudado. Sabe, quando faz um bafo-bafo, fica grudado a carta na sua mão? É aquilo ali que tem, tá? Um vácuo que faz. Beleza? Causado justamente por essa força de tensão passiva. Ligamentos, tendões, forças de adesão, tá? Deixam, então, uma pressão que a gente chama de negativa, um vácuo dentro dos nossos ombros, tá? Dentro do nosso glenomeral, da cápsula articular, a gente tem vácuo. E aí, para quem é da enfermagem que está fazendo aula aí com a gente, talvez até já tenha visto no hospital acontecer alguma vez. Tem vezes que os médicos vão tentar fazer punção com agulha, pegar alguma artéria, não vai pegar mais veia, né? Passando aqui nessa altura, né, subclavicular, e aí vai com a agulha, pum, às vezes perfura a cápsula do ombro, né? Procurando, tentando cavucar, tá procurando ali onde está passando a veia, e aí fura a cabeça do úmero,
Fura a cápsula articular, onde está a glenoide e o úmero. E aí, aquela pressão de vácuo que estava ali, vocês já abriram essas carnes embaladas a vácuo que vende hoje no mercado, hoje em dia, né? Quando você dá um furinho ali, o saco, né? Aquilo tá bem apertadinho, o saco fica frouxo, né? A carne desgruda. É igualzinho o nosso ombro. Se você fizer um furo ali na cabeça do úmero, aquilo desgruda e aí você luxa. O ombro sai do lugar na hora, tá, gente? Luxa para baixo, né? Porque a gravidade tá aí, luxa inferiormente. Beleza? Bom, ligamentos. A gente tem glenomerais, coracomeral, glenomeral superior, médio e inferior, coracomeral. E a articulação também tem uma estabilidade ativa, tá, gente? Porque tem muito músculo passando aqui pelo nosso úmero, né? Pelo nosso glenomeral. Então, os músculos do manguito rotador, que ficam ali ligados no lábio glenoidal, né? Ajudam a manter essa tensão na cabeça do úmero. O bíceps, com a sua cabeça longa, passa bem aqui na frente também e ajudam a dar essa estabilidade, né? A contração de bíceps ajuda o úmero a ficar bem coladinho. Cabeça longa de bíceps também estabiliza a cabeça do úmero, tá? Quando faz elevação. E aí, galera, se você não tem esses músculos, esses ligamentos, essa tensão ali, dando aquele vácuo, aquela tensão passiva no úmero, o que acontece? A gente já falou aí, né? Se a agulha furar ali, o que acontece, galera? Luxação, né? Então, o ombro normal, ó, a cabeça do úmero fica na cavidade glenoidal, pertinho do acrômio e tal. Quando você não tem uma articulação bem protegida, a cabeça do úmero sai da glenoide, ó, e faz o que a gente chama de processo de subluxação, tá com espaço. Dá para você, né, medir até com a régua, pegar o raio-x, você mede, ó, o espaço do acrômio até a cabeça, o limite superior da cabeça do úmero ali, tá? O nome disso, então, é subluxação de ombro, ó, quando a glenomeral ela desloca, né, a cabeça do úmero sai da glenoide, ó, fica super afastado do acrômio, tá? A gente, visualmente, a gente vê isso aqui, ó, a gente vê, né, uma ponta brilhosa, né, que vai ser representada ali pelo nosso acrômio, muitas vezes, e pela disjunção. Fica com um buraco aqui, ó. A gente chama esse buraco de sinal do sulco ou sinal da dragona. Também é mensurável. Para quem não está com raio-x na mão, você pega seu ganiômetro, sua régua, coloca aqui e vê essa distância aqui do osso até a cabeça do úmero e vê quantos centímetros tem de dragona, tá? É bem característico acontecer, os ombros ficam assimétricos, ó, os contornos musculares ficam todos diferenciados e essa pessoa precisa colocar esse ombro no lugar, né? Voltar essa cabeça para dentro da cápsula. Às vezes não dá para fazer simplesmente com reposicionamento, né, manual. Muitas vezes tem que fazer uma imobilidade, uma imobilização e depois fortalecer, né? Dependendo, aí mais uma vez, depende da causa da luxação. Se for uma fraqueza, tem que fortalecer todos os músculos que são estabilizadores, né? Se for uma ruptura de algum ligamento, né, a pessoa caiu de mau jeito, rompeu o ligamento, tem que fazer a reconstrução daquele ligamento, tem que avaliar se é uma reconstrução média, total, parcial, tá? Mas tem que investigar por que luxou. Geralmente é por fraqueza muscular, tá, gente? Os músculos do ombro, bíceps, todos ficam fracos, e aí você perde a estabilidade e aí desloca. É bem comum acontecer. Então, qualquer lesão de manguito, ó, que são os músculos do manguito rotador, né? Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular são os nossos músculos aí que vão dar estabilidade para o nosso ombro. Para nossa, na verdade, para nossa glenomeral, né, galera? Fiz um stories para falar do manguito rotador. Então, os músculos do manguito rotador protegem e estabilizam nossa glenomeral, né? Ajudam, então, com as suas inserções todas, né, a manter a cabeça bem alinhada à cavidade glenoide, tá, gente? Além disso, nós temos ligamento coracomeral, lábio glenomeral, cápsula articular, tudo isso dando essa estabilidade e essa tensão passiva, tá, galera? E uma coisa que a gente tem que falar, não pode deixar de falar, é que o nosso ombro, como complexo, ele só vai mexer, meu Deus, só vai mexer se você fizer uma coordenação entre movimentos da escápula, do tórax
e da glenomeral. E aí, movimentos da escápula, lembra da clavícula, né? Que ajuda os movimentos escapulares, tá? Escápula, clavícula, caixa torácica e glenomeral, tá, gente? Exemplo claríssimo de qualquer livro, de qualquer artigo, inclusive, hein, gente? Para a gente conseguir fazer uma abdução da glenomeral, a abdução, ó, é aquele movimento de abrir o braço, ó. O braço, ele abre cinesiologicamente, vocês acharam os números das goniometrias, né? A abdução de glenomeral vai até 180 graus, tá? O braço fica coladinho na sua orelha aqui, tá? Abrindo. A abdução só vai acontecer, gente, se a sua escápula fazer a rotação para cima. Então, a partir de um certo ângulo de glenomeral, ó, eu estou abrindo. Quando chega em 30 graus de glenomeral, a minha escápula está exatamente alinhada com o meu braço, que está a 30 graus ali. A partir desses 30 graus, galera, qualquer ângulo que eu suba mais de braço, a minha escápula é obrigada a rodar junto para cima, tá? Se ela não rodar, meu braço não sobe, inclusive, tá? Então, o ritmo escapulomeral normal, ó, vai ter aqui essa alteração, né, de, ó, a junção aqui, a articulação escápulo-torácica permite o movimento de 60 graus da nossa escápula em relação à linha média dela. Com esses 60 graus, a escápula permite que a glenomeral chegue a 180, que é o normal dela, tá bom? E a cronoclavicular também roda 30 grauzinhos, ó. Então, a escápula, a esternoclavicular, a cronoclavicular permitem 30 graus de amplitude, ó, e a nossa escápula torácica permite 60 graus de amplitude, para no final eu conseguir que a minha glenomeral chegue a 180. Essa foto, galera, é a foto que eu queria que vocês gravassem da aula, gente. Por que às vezes um jogador de vôlei, um jogador de basquete, qualquer praticante de esporte, ou a gente, né, galera, que a gente também se arrisca de vez em quando a fazer uma graça aí jogando alguma coisa, por que às vezes o nosso braço não sobe, o nosso braço está com dor, por que a gente não consegue fazer amplitude total? Aí você fica lá naquela, batendo no martelo de, poxa, o número dela não faz 180 graus na abdução. E tu fica tratando deltoide, músculo de ombro, músculo de glenomeral, para tentar fazer o músculo chegar a 180. E esquece de cinesiologia, gente. Esquece que para o ombro chegar a 180, a esternoclavicular tem que fazer 30 graus. A cronoclavicular tem que permitir esses 30 graus. E a escapulotorácica tem que permitir esses 60. Se isso não acontecer, o ombro não chega a 180 e o problema não é no ombro. Isso que é o mais importante. E aí o fisioterapeuta ficava fazendo ultrassom, fazendo TENS, fazendo luz, e alonga, e fica pegando no músculo, faz liberação com gancho, faz um monte de coisa no braço da pessoa, e o problema não é no braço, o problema é lá no externo, o problema é lá na escápula, e a pessoa está aqui no braço, fazendo gancho, fazendo ventosa, fazendo mil coisas, sabe? Então, galera, usem conceitos cinesiológicos, mais do que qualquer aparelho, a ventosa, bandagem, tudo que você imaginar. As coisas funcionam, Rodrigo. Beleza, eu acredito que funcione. Funcionem como terapia coadjuvante, que a gente chama. Mais do que qualquer ventosa, qualquer elástico, qualquer bandagem que você faça, você tem que fazer terapia manual. Você tem que entender a cinesiologia do movimento, entender por que o braço não está subindo. Tá? Aí você pode tacar ventosa, deixar a pessoa cheia de bolota roxa, faz o que você quiser. Mas trata cinesiologicamente. Pensa no porquê que aquele braço não sobe. Esquece o músculo. Pensa na articulação. Quais articulações que estão limitadas? Beleza, gente? E aí, ó, glenomeral para chegar em 180 só com movimentos da escápula torácica, da cronoclavicular e da esternoclavicular lá na frente. Senão não chega, hein, gente? Fica a dica para vocês. Beleza, gente? Bom, era isso que eu queria falar com vocês em relação à nossa articulação de ombro. São 9h05. A gente vai dar 10 minutinhos aí de paz, respira, se alonga, bebe uma água e aí a gente volta para entrar na articulação de cotovelo. A gente terminar o cotovelo hoje e aí semana que vem a gente só vê a mão e fica tudo em paz, tá? Semana que vem a gente tem punho e mão e na outra semana, dia 5 de outubro, é a nossa APS 1 e vocês vão entregar a A1 também, né? Então semana que vem, no final da aula, eu libero a prova para na outra semana vocês entregarem a prova e entregarem a APS, tá bom? Bebe uma água aí, gente. Bebe um café também, que acorda, faz bem.
Agora eu vou começar outra aula, que é a aula de cotovelo, que já está aqui no gatilho. Eu botei essa aula lá no Classroom hoje, para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar ela aqui compartilhando com vocês a capa dela, enquanto vocês vão beber a água de vocês aí em paz. Tudo bem, gente? Vocês estão aí, gente? Sim. Então vai, ó, são 9h53 agora. Vocês não respondem, passaram 2 minutos. 9h53, não, 10, a gente volta e a gente começa cotovelo, tá?
E aí, let it go. Todo mundo se hidratou. Todo mundo tomou seu café. Let it go, então. Vamos que vamos, gente. 10:01. Quem estava fazendo pipi aí, deu uma corrida, já deu tempo de voltar. Bom, para continuar então o nosso complexo aí de braço, membro superior, temos que estudar agora então a continuação. Então a gente começou com o complexo de ombro, vem um número e a gente vai chegar no cotovelo. Uau, cotovelo. Então vamos nós lá. Então o nosso cotovelo, a gente vai estudar ele como se fosse cotovelo e antebraço, né? Que é essa região então que vem aqui média do nosso membro superior. E aí, gente, no início da aula presencial, eu sempre fazia essa técnica aqui com vocês, que era para vocês tentarem fazer duplas e identificar os ossos do ombro que a gente estudou e identificar as articulações do ombro, tá, gente? Acromioclavicular, esternoclavicular, escápulo torácico e glenohumeral, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu queria que vocês fizessem isso em casa, por favor, tá, gente? Parece bobagemzinha, né? Que professor mais mágico, cri, mas é real. Tentem pegar algum filho, namorar, aproveita a namorada nessas horas. Fala, vem aqui que eu quero treinar um negócio com você. É que a gente tá tendo essa aula de manhã, né? Mas quando a aula é na noite, a gente fala, pô, chama a namorada, acha o externinho dela, acha a clavícula. Lembrem de onde estão esses ossos. Pensem, tentem fazer, nessa pessoa que já vai estar de cobaia para vocês, os movimentos de glenohumeral que acontecem, tá? O que é elevação, depressão, protração, retração. O que é rodar para cima, rodar para baixo a escápula. O que é flexão, extensão, abdu, adu, rotação interna, rotação externa. Façam os movimentos todos, entendam todos os movimentos, tá? As articulações do ombro, então, nós vimos as 4 principais, né? Eu sei que existe isso, que é a acromioclavicular, esternoclavicular, a escápula torácica, aquela falsa, e a glenohumeral. E qual é o tipo de articulação, galera? Pergunta de prova essa aqui, hein? Qual o tipo de articulação da glenohumeral, galera? Bora, 7 e 8. Vocês sabem. Esférica. Esférica ou esferoidal? Boa. Escápula torácica. Falciane. Não boto isso na prova, não, gente. É a articulação falsa, que ela só funciona, ela só tem como classificação ser funcional, isso. Acromioclavicular, galera. Plana. Planar ou plana, boa. E a esternoclavicular é aquela do cavalo, é a mais difícil, né? É selar ou encela, tá bom? Beleza. Bom, cotovelo e antebraço, galera, ajudam a gente a ter versatilidade no alcance. Então, se o ombro permite alcances maiores e mais amplos, a gente ter precisão no movimento é graças ao cotovelo e ao antebraço, né? Chegar no lugar certo. Pensa que se a gente fosse uma desses caminhões, caminhão caçamba não, esses caminhões tipo trator, né? Que tem que pegar o material e voltar.
Se o trator ou a gente não tivesse essa articulação no meio, esse cotovelo, talvez a gente não fosse tão preciso para agarrar e para deslocar uma coisa de lugar, né? Então ajuda a gente a ter a nossa precisão. Bom, o cotovelo, osteologia, moleza, galera. A gente tem o húmero chegando aqui no cotovelo, o húmero distal agora, o húmero chegando, né? E ele vai juntar com dois ossinhos que tem no nosso antebraço, né? Que é a ulna e o rádio. Tudo bem, gente? Moleza, né? Vocês lembram, né? Então, o húmero, galera, distalmente. Distalmente, ele vai ter a tróclea e o capítulo, a fossa coronoidea, né? A fossa radial, nessa vista que era anterior. Na vista posterior, por trás, dá para ver a tróclea também do húmero aqui, o epicôndilo lateral na lateral, o epicôndilo medial na medial, e a fossa do olecrano aqui, né? Tudo bem? Então, se liguem, muito importante, na tróclea, né? Na tróclea do húmero, galera, por favor. A ulna, ela vai ter o olecrano com a sua incisura troclear. Olha, a incisura troclear, né? Beleza. Então, a ulna tem a incisura troclear, o processo coronoide, a incisura radial da ulna, ó, lá em cima. A cabeça da ulna fica distal, né, galera? O rádio é o contrário, a cabeça é proximal, né? Você vai ter o colo, e lá no distal do antebraço você vai ter os processos estiloides do rádio e o processo estiloide da ulna, né? Então, beleza. A ulna tem a sua cabeça distal e o rádio tem a sua cabeça proximal. Vocês lembram disso, né, gente? Tudo bem? Tudo bem, meu bem? Então, o húmero direito, né, numa vista inferior, ó, ele vai ter o capítulo, a tróclea, o sulco troclear no meio, né? A tróclea tem o lado lateral e o lado medial. O epicôndilo medial fica aqui perto do lábio medial, obviamente, né, galera? E aqui tem o sulco troclear. Bom, palpáveis no nosso cotovelo, nós temos os dois epicôndilos, né? O epicôndilo lateral e medial. O processo do olecrano, a gente consegue palpar, né, lá embaixo. E a cabeça do rádio também, a gente consegue palpar, porque na hora que roda, né, a gente consegue identificar ela ali. Tudo bem? Mas, pô, muito fácil de palpar são os epicôndilos, né, galera? Bom, pensando em artrologia agora, nos estudos das articulações, o antebraço e o cotovelo, eles têm 4 articulações. E a gente achando que era uma só, né? Mas calma. Não precisam ficar chateados, galera. Bom, tem 4 articulações no complexo do cotovelo, o antebraço. A grande articulação que forma o nosso cotovelo, né? É a chamada húmero ulnar. E a gente ainda tem, né, na mesma cápsula da húmero ulnar, uma articulação chamada húmero radial, tá, gente? Mas são as duas ali que vão compor o nosso cotovelo como cotovelo mesmo, que a gente vai estudar, né? Além disso, nós temos a rádio ulnar proximal e a rádio ulnar distal, formando o nosso antebraço. Por isso que esse complexo a gente chama de 4 articulações, tá? Mas é como se fosse, sinceramente, uma só. Só o húmero ulnar, tá? Mas vamos que vamos. Então, a articulação húmero ulnar e a húmero radial, ou rádio humeral, né, galera? São articulações aqui que a gente vai chamar de cotovelo. A articulação principal que nós temos é a húmero ulnar, que vai permitir, então, os movimentos do braço em relação ao antebraço, que a gente chama movimento de flexão e extensão do cotovelo, tá? Flexão do cotovelo e extensão do cotovelo, húmero ulnar, tá? Então, cotovelo, que a gente conhece como cotovelo, o movimento é da húmero ulnar. A rádio humeral, ou húmero radial, que é a articulação do húmero com o rádio, a cabecinha do rádio, ela fica ali fazendo uma torçãozinha, uma rotaçãozinha ali, junto com o húmero, e vai permitir o nosso cotovelo não, mas o nosso antebraço de fazer palma da mão para baixo, palma da mão para cima. A gente vai chamar isso de pronação e supinação, tá? Palma da mão para baixo é a pronação, palma da mão para cima é a supinação, tá? Cuidado que pronação não é protração, hein? Beleza. Bom, então o cotovelo, a articulação bonita mesmo, né? Chamada de cotovelo, nossa vida inteira, é a húmero ulnar.
é uma articulação uniaxial, só permite uma liberdadezinha. Enquanto o ombro, ela é triaxial, né? Ela é poliaxial, na verdade, né? Faz movimentos para todos os lados. O cotovelo ele não faz rotação interna e externa, ele não faz abdução e adução, ele só faz 1 grau de liberdade, que é flexão e extensão. É uma articulação bem mais tranquila de estudar, gente. Bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Tá? É um número lunar, só faz flexão e extensão. O nome do tipo de articulação das diartroses, ela é uma dobradiça ou gínglimo, né? Só abre e fecha, como se fosse uma porta. Fecha e abre. Fecha e abre. É uma dobradiça, tá? O que a gente tem de goniometria? Vocês sabem, vocês fizeram um trabalhinho, espero eu, né? Flexão de cotovelo 145 graus é o prescrito. Todos nós conseguimos fazer. Passivamente, ele consegue empurrar um pouco mais, vai até 160. A sensação final, quando você empurra o braço da pessoa para flexionar ele, geralmente é macia, né? Porque tem muitos músculos aqui nessa cápsula. Tem bíceps, tríceps, uma galera aqui, braquiorradial. Então, o end feel é mole, tá? E pode ser dura, né? Do processo coronoide da una, né? Batendo na fossa coronoide do úmero, tá bom? A extensão de cotovelo, né, que é a volta, ela tem que chegar em 0 graus. Ou seja, tem que ficar reto aqui o nosso cotovelo, tá, gente? 0. Tem gente que tem uma coisa chamada hiperextensão de cotovelo. Que na hora que o cotovelo volta, faz um ângulozinho para baixo, assim, fica hiperestendido, tá? Até 10, 20 graus é considerado natural, fisiológico, tá, gente? Bom, na extensão, o end feel é duro, né? Você sente osso batendo com osso, que é o processo do olecrano, né, da una, com a fóssula craniana do úmero, tá? Bom, então, essa é uma extensão, essa é uma flexão. A extensão é a volta, né? Não está indo completa aqui, não só um pedaço, mas é flexo e extensão que está mostrando. Flexão é o movimento dos flexores de cotovelo, né? E extensão é um movimento dos músculos extensores de cotovelo, tá bom? Flexão total, o braço fica, né? O antebraço fica bem pertinho do úmero aqui. Extensão total, eles ficam alinhados, tá? Um do ladinho do outro. Bom, a extensão, né? Ela é feita, então, né? Com o alongamento dos músculos flexores, então os músculos extensores contraem, e quando os extensores contraem, todos os flexores ficam esticados aqui, né, galera? E os flexores, né, eles vão ter aqui, ó, contornos musculares que podem causar aqui, ó, uma restrição de movimento. Então, pensa, cara, que a pessoa que tem 40 centímetros de bíceps, na hora que ela fecha, o braço dela não fecha completamente, tá, galera? Porque a parte mole muscular dela não permite, só se você empurrar que você consegue chegar à angulação normal de cotovelo, e isso não é uma doença, né? Só porque ela está com uma hipertrofia, um contorno muscular muito grande, tá? Então é normal isso acontecer. Quem é que articula na úmero ulnar, galera? A tróclea do úmero, que a gente conheceu logo agora há pouco, né? Vocês relembraram dela. Vai articular com a incisura troclear da ulna. E o capítulo do úmero vai se articular com a fóvea do rádio, tá? E aí você vai ter a úmero radial e a úmero ulnar. Tudo bem? Bom, então, ó, o ângulo do plano frontal feito naturalmente pelo cotovelo estendido é o chamado de cotovelo valgo, tá? O que é o cotovelo valgo? Teoricamente, o úmero está aqui, o antebraço está aqui, e você pode ter uma angulação de frente, ó, que geralmente é reto, mas pode ter até uns grauzinhos, né? Se você botar uma linha aqui, pode estar um pouquinho desviado. Não pode estar com um desvio muito grande, né? Acima de 30 graus, a gente fala que esse cotovelo está valgo. E também não pode ter uma linha muito para dentro, né? Que a gente chama de cotovelo varo, tá? Beleza, galera. Então, valgo é quando as articulações estão formadas para dentro e varo quando elas ficam formadas para fora, numa linha reta, tá? Isso acontece no joelho, que é bem comum, né? E também acontece no cotovelo, tá? Então, você tem aqui um úmero articulando, né, com o rádio, ó, com a cabecinha do rádio. E você vai ter a ulna aqui na tróclea, né? Articulando com o úmero também. Bom, o antebraço, então, né, gente? A gente vai ter a articulação úmero radial, junto com a articulação radioulnar proximal distal, ajudando esse antebraço a fazer os movimentos de torção, né?
Então, proximal e distal, a gente tem articulações do tipo pivô ou trocoide, né? Que vai ser o número radial, vai formar um pivô ali. E a radionar distal, ela é uma articulação que não foi feita para mexer, vocês lembram disso? É uma daquelas articulações sinartroses, né? Que é só uma junção aqui, ó, do rádio com a ulna distalmente, que não é uma articulação daquelas fibrosas, né? Que de fibra colágeno não move, não é para mexer, inclusive, e a gente classifica como uma sindesmose, tá? Você tem aqui a membrana interóssea e a articulação radionar proximal, que fica ali fazendo a articulação do tipo trocoide. Bom, então, a articulação radionar permite que o rádio rode em relação à ulna, passando de uma relação que está paralela para uma parte cruzada, né? E aí a gente fala que a mão acompanha o movimento do rádio, tá, gente? Do osso rádio. Então, ó, quando você está com a mão para cima, supinado, a ulna e o rádio, né? A ulna está aqui e o rádio está aqui mais lateral, né? Eles estão colocados um do lado do outro, estão paralelos. Quando você faz a pronação, que é a palma da mão para baixo, acontece uma torção. Ó, o rádio cruza em relação à ulna e a palma da mão vira para baixo, tá bom? Então, ó, paralelos, quando eu prono, o rádio cruza em relação à ulna. Beleza, galera? Esse é o movimento que a gente chama de pronação. O rádio vai mover e aí a mão vai acompanhar o rádio. Bom, pela goniometria, galera, pronação, a gente alcança 80 graus, supinação 90 graus, a partir de uma posição intermediária de braço, tá? O rádio rola e desliza na direção da ulna. É uma liberdade só também, né? Só pronação e supinação. A articulação radionar proximal, então, vai ficar dentro da cápsula articular do cotovelo e é a trocoide, né? Que a gente conhece mais com o nome de pivô. Então, você está ali, ela vai fazer como se fosse um parafuso entrando numa porquinha lá, né? Aquela rotação, o pivô. O lado da cabeça do rádio vai se articular com a chanfradura radial da ulna. O ligamento anular que você vai ter na cabeça do rádio, né? Vai formar um anel em torno dessa cabeça, permitindo, então, essa rotação. Então, você vai ter esse aqui, ó, o ligamento anular em volta, ó, o ligamento anular em volta. E aí você vai ter aqui, ó, a cabeça do rádio, né, galera? A ulna desse lado, o rádio aqui, e você vai ter essa ligação aqui. A gente chama de radionar pivô, é isso aqui, ó, galera. Como se tivesse um palito rodando dentro de um lugar que está fechado, um redondinho, né, fazendo um pivô. A nossa radionar proximal, junto com a nossa radiomeral, né, o número radial, faz esse movimento, então, de pronação e supinação. O ligamento anular em volta protege essa cabeça de rádio, tá? Permitindo, então, ó, que a gente consiga fazer a pronação, sem luxar o cotovelo, né? Beleza, gente? Então, a articulação proximal e distal, né? A articulação radionar distal, ela fica aqui, né? Na ligação do rádio com a ulna lá no nosso punho. E a radionar proximal vai estar aí nessa cápsula articular da cabeça do rádio, lá ligada com o número, tá bom? A radionar distal é uma sindesmose, né? Que fica ali, ó, com a superfície articular do rádio côncava, de modo que o rádio vai girar em torno da cabeça da ulna e vai ter um disco articular no meio. A radionar distal fica ali, bem fixadinha, ajudando com que esse rádio e essa ulna elas cruzem, mas não luxem, tá? É uma sindesmose, né? A membrana interóssea que tem entre o rádio e a ulna vai impedir a luxação do rádio também quando você está com o cotovelo estendido. A membrana fica bem tensa quando você está supinado, que é a palma da mão para cima. E prona, né? Quando você prona, diminui a tensão intermediária, mas aumenta a congruência articular. Então, a radionar distal fica ali segurando também para os ossos não quiserem separar, porque faz uma torção, né? E a tendência é se separar com o tempo. A tua radionar distal fica bem presinha ali no final. Quem articula essa galera aí de cotovelo, né? A gente tem a radionar distal, né? Que vai estar ali sindesmose. Só para relembrar, então, né? As articulações fibrosas. Nós temos sindesmose, sutura e gonfose, que são as sinartroses, lembra disso? As diartroses, temos deslizantes, são as planas, dobradiças, pivô, que é esse trocoide, né? A elipse, ou congelar, a encélia e a esferoidal.
A membrana interóssea está aqui no meio, para quem não lembra onde ela está, né? E a articulação radioulnar proximal distal, junto com a húmero radial, elas têm limitações, né? Não deixa a gente fazer uma supinação mais do que 90 e uma pronação mais que 80. Por quê? A gente tem a tensão dos ligamentos, né? Anular, radioulnar, colateral ulnar e radial, na supino. E na prono, que é a palma da mão para baixo, a gente também tem tensão dos ligamentos. Radioulnar dorsal, o contato ósseo distal ali da radioulnar distal impede também, né? Dá estabilidade. E a membrana também enrola, né? A membrana interóssea, ela enrola na úmero, não deixa também romper. Bom, a cápsula que envolve, né, lá proximalmente o cotovelo da gente, né, vai envolver a fossa do olecrano, o olecrano, o processo coranoide e o ligamento anular. E a estabilidade se dá pela ligação óssea, né, pelo encaixe da tróclea ali, mais pelos ligamentos anulares, pela membrana interóssea, o ligamento radioulnar dorsal e palmar, o ligamento ulnar com carpo e o ligamento rádio com carpo também. Então, a articulação de cotovelo e antebraço fica toda bem estabilizada, tá? Então, a cápsula articular, ó, cobre todo o cotovelo, tanto a húmero ulnar quanto a húmero radial, quanto a radioulnar proximal, né, gente? Todas dentro de uma mesma cápsula. E aí o cotovelo fica bem estável, tá, galera? Beleza? A gente tem os dois ligamentos colaterais, né? O ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial, que são super importantes aí para o nosso cotovelo. Então, você tem o colateral ulnar e o colateral radial. Os músculos, tríceps, bíceps, braquial, pronador, extensores, flexores de cotovelo, todos eles geram uma estabilidade muito boa para o cotovelo, tá, gente? Até os extensores de punho, tá? Ajudam a gente a manter, extensores e flexores de punho, né? A manter a estabilidade do cotovelo. E aí, cinesiologicamente pensando, galera, o cotovelo ele se mexe através de músculos flexores, né? Classicamente a gente chama de bíceps braquial tudo, mas não é só o bíceps, né? A gente tem braquial, braquiorradial, pronador redondo, flexores radial e ulnar do carpo, o músculo palmar longo, flexor superficial dos dedos, todos esses fazem flexão de cotovelo. Tá? O principal que a gente tem, óbvio, é o bíceps braquial, que está aqui. Tem cabeça longa, né? A gente também tem, o braquial, o braquiorradial e o pronador redondo aqui no antebraço da gente, que ajuda o braço a pronar quando encurta, tá? Todos eles auxiliam na flexão de cotovelo. O bíceps, né? Um músculo super importante, né? Que todo mundo conhece. Tem como origem lá a escápula, né? Acima da cavidade glenoide e o processo coracoide. Se insere na tuberosidade do rádio. Vocês lembram, né, de anatomia? Porção longa, porção curta, né? Para ajudar também na flexão e na supinação. O bíceps faz um movimento de flexão de cotovelo muito forte, né, galera? E aí, quando a gente pensa em alavanca de bíceps, o que a gente lembra, galera? Se tiver um estudo dirigido sobre isso, né? Qual é a alavanca que acontece no nosso cotovelo quando a gente leva em consideração a força de bíceps, a flexão? Tem uma resistência aqui, um pezinho, esse tem a flexão de bíceps. Então, a resistência está aqui, a força está aqui, e seria a nossa, né, o nosso intermediário ali, que vai ser o fulcro, né? Tá aqui antes, né? Quem tá no meio é a força. Qual é o nome dessa alavanca, galera? Que a força tá no meio. Senhores, digam que eu estou aí, daí. Estou, né? Qual é o nome da alavanca, gente? Primeira, segunda ou terceira classe? Segunda. Segunda. Por quê, Luciene? Por quê? Ninguém ajuda você, né, Luciene? Galera, primeira classe, interfixa. Resistência de um lado, força do outro e a intermediária, né? A Sucena até saiu. Ah, meu Deus. Vamos lá. Interfixa, né? Primeira classe. Força e resistência dos lados e no meio você vai ter lá o equilíbrio, né? Fulcro.
interresistente. Resistência no meio, né? O peso, força de um lado e aquele braço fixo do outro lá, como se fosse carrinho de mão. Segunda classe. Interpotente, resistência no final, que é o nosso halter, força no meio e nosso ângulo sendo feito ali, o nosso fulcro, numa ponta. Então, quem está no meio é a força. Essa resistência, essa força no meio, é bem característica daqui, dessa alavanca, né, galera? Terceira classe, interpotente. Tá? Resistência numa ponta, força no meio e o ângulo antes, né? A articulação antes, tá? Sempre que tiver a força no meio, é uma interpotente, que a gente chama de terceira classe. Beleza? Vocês estão moscando, hein? Bráquio radial, galera. Músculo super importante da gente aqui do antebraço, do cotovelo, ó. Sai lá da crista do húmero, né? Crista supracondylar, e vai lá para o processo estiloide. E aí a ação dele principal é a flexão de cotovelo, assim como do braquial, também ele sai da superfície anterior do húmero, né? E vai lá para úmero, lá para o processo coronoide, músculo super bom também, flexor. E aí, galera, bíceps braquial, bráquio radial e braquial fazem flexão de cotovelo. Se eu quiser isolar só o braquial, só o bíceps, só o bráquio radial, como que eu posso fazer, galera? Pela pegada da minha resistência, da minha alavanca, tá? Então eu tenho uma pegada que a minha palma da mão está para cima, que é essa primeira opção aqui. A gente chama então de uma pegada supinada. A gente tem a pegada em neutro, né, onde você está nem supino nem prono, você está com a mão, né, virada para dentro, a palma da mão. E você tem a palma da mão voltada para baixo, que é a palma da mão com a pegada pronada. Então eu posso estar na academia e fazer pegada supinada de flexão, pegada neutra ou a pegada pronada de fazer flexão. Não posso fazer esses três tipos de movimento, galera? O que vocês acham? Sim, não, talvez, quem sabe, alguém? Não entendi a pergunta, professor. Eu queria muito que vocês entendessem, porque essa é uma questão da prova. E aí vocês ficam aí caladões, ninguém fala nada. Se liguem, gente. Ó, o que eu estou dizendo aqui, galera? Quando eu estou com esses músculos ativos, né, que são os flexores, bíceps, braquioradial e braquial, que eu quero malhar, flexão, né? Eu posso pegar o meu halterzinho lá e isolar. Eu posso pegar o meu halter e pegar a palma da mão para cima e fazer o movimento. Ó, palma da mão para cima com peso. E aí eu faço a flexão. Eu posso colocar a palma da mão para dentro, ó, pegar nem supino nem prono, neutro, e fazer a flexão de cotovelo. Ou eu posso botar a palma da mão para baixo, pegar o peso e ó, fazer a flexão de cotovelo. Não posso fazer nessas três pegadas, galera? Pode, você está trabalhando músculos diferentes. Exatamente. Então, ó, quando eu quero trabalhar bíceps, galera, o ideal é eu fazer a flexão com o meu braço, meu antebraço, desculpa, supinado, tá? Então, a palma da mão para cima, e eu fico lá fazendo meu halter, eu estou trabalhando principalmente o bíceps braquial, tá, gente? Muito bem. O braquial é o motor da flexão de cotovelo, efetivo em qualquer posição, tanto pronada quanto supinada, uma vez que ele tem, então, a inserção no processo coronoide da unha. Então, tanto faz para o braquial, né? Lembrando que o bíceps não funciona bem quando você faz pronado, só quando você faz supinado. Então, o que os professores de educação física falam para gente? Pega supinado para trabalhar bíceps, depois pega voltada a palma da mão para baixo, pronada, que é para você trabalhar o braquial, que aí você não trabalha tanto o bíceps, você isola o braquial. Beleza? E ainda tem bráquio radial, né, galera? Quando o antebraço está em neutro, o músculo mais efetivo é o bráquio radial. Então, quando você não pega nem pronado, nem supinado, pega ele neutro, com o polegar para cima, ó, e você faz a força, você está trabalhando mais o bráquio radial. Então, na prova, vira e mexe, companheiros. Eu boto uma questão assim, ó. Poxa, a paciente, atleta, lesionou o cotovelo e não está conseguindo mais usar o bíceps para fazer flexão. Qual seria a sugestão de você, como fisioterapeuta,
para trabalhar os outros músculos flexores de cotovelo enquanto ela está com o bíceps lesionado. Eu posso trabalhar a flexão de cotovelo? Posso, isolando outros músculos e não trabalhando o bíceps. Quais são as outras posturas, por exemplo? Se o bíceps eu pego supinado, se eu botar ela com braço neutro, antebraço neutro ou antebraço pronado, eu posso fazer as flexões que eu não estou usando o bíceps para trabalhar. Entenderam isso, gente? É só isso. Quando eu não posso usar, por exemplo, eu estou com uma lesão diagnosticada no braquial. Cara, eu vou ficar fazendo bíceps pronado? A flexão pronada? Não vou, porque eu uso muito braquial. Então eu faço supinado ou eu faço em neutro, que aí eu isolo e não faço força com o meu braquial. Beleza, gente? Então são formas de você trabalhar músculos que vão dar aquela tarefa, né, de flexão de cotovelo. Só que eu não vou usar o músculo que está machucado, eu vou usar os outros que têm a mesma função. É só eu mudar o tipo de pegada da mão que eu consigo isolar os músculos. Tudo bem? O que vocês acham, galera? Sim, tranquilo. Então tá, galera. Eu queria muito que vocês entendessem isso, porque isso vai estar na prova, tá? Vocês vão ter que explicar esses isolamentos aí. Bom, cotovelo, além de flexão, faz extensão, né? Que a gente já estudou. Principal extensor, azul escuro aqui, o tríceps, uau! O ancônio também ajuda bastante, né? Tríceps aqui, ó, bem bonito, e o ancônio. Tríceps, né? Vai fazer extensão de cotovelo. A ação dele é a extensão de cotovelo, mas também ajuda na extensão de ombro, tá, gente? É bem importante, tríceps. O ancônio também ajuda na extensão de cotovelo. E aí o tríceps também tem essa história de você pegar ele mais pronado, mais neutro, né, mais supinado, né? Para você mudar a cabeça, né? Se a cabeça longa, a cabeça curta, fica em ação, tá? O cotovelo, né, faz flexão e extensão. E o antebraço faz pronação, a palma da mão para baixo, neutro e supinação, tá, gente? São os movimentos permitidos de cotovelo e antebraço. Goniometria, supinação e pronação a gente viu, né? Supinação 90, pronação 80. Vocês já até fizeram uma tabelinha mágica aí, né? Quem é que faz a pronação? Os músculos pronadores, galera. Isso aqui tem uma coisa muito importante, gente. Eu ia passar batido, olha aí, o louquinho. Por que, galera, que para a gente fazer o movimento de pronação e supinação, o nosso cotovelo precisa estar flexionado em 90 graus? Queria muito que alguém me respondesse isso. Por quê, galera? É porque se o cotovelo não tiver em 90 graus, quem vai fazer esse movimento vai ser a articulação glenohumeral. Luciene hoje veio para aula mesmo, né? Matou a pau. Entenderam o que ela disse, gente? Olha só. O meu movimento é de prono-supinação. Para eu fazer prono-supinação, meu cotovelo tem que estar, ó, dobrado, 90 graus. Se meu cotovelo estiver estendido, na hora que eu faço prono-supinação, eu estou fazendo rotação interna e externa de glenohumeral. Façam esse experimento aí na casa de vocês. Bota na cabeça do úmero da sua outra mão, a contralateral, e faz a palma da mão para cima e para baixo. Você vai ver que está tendo um movimento da cabeça do úmero. Então, para eu conseguir fazer pronação e supinação de verdade, isoladas, eu dobro o cotovelo desflexionado, que aí eu faço pronação e supinação e minha cabeça do úmero fica paradinha, ó. Aí eu estou usando só a articulação do antebraço mesmo, tá? A radiohumeral e a radioulnar proximal distal, tá? É exatamente por isso. Se eu não flexionar o cotovelo, eu vou estar usando ombro para fazer pronação e supinação. Muito cuidado, hein, galera? Show? Então a gente tem que fazer com o cotovelo flexionado. Os músculos pronadores são o pronador redondo e o pronador quadrado, né? Que vão ajudar a fazer a pronação. Lá na fossa cubital, eles vão passar, né, junto com o nervo, com a artéria. A fossa cubital, então, é uma fossa que você tem um triângulo, né? Vai aparecer bem bonitinho aqui no antebraço das pessoas, né, proximamente. O pronador quadrado está ali mais distal, no punho da gente. Supinadores, nós temos o músculo supinador e o bíceps, que ajuda na supinação, né, galera?
E aí o supinador é o principal músculo da supinação, né, associado ao bíceps. Em relação a curiosidades de cotovelo e antebraço, nós temos aqui, então, né, a passagem de um nervo muito importante pelo sulco, aqui embaixo do cotovelo. A gente vive dando cotovelada e dá aquela dormência, aquele choquinho, que é o nervo ulnar, né, uma lesão muito comum de acontecer, uma neuropatia do ulnar. Além disso, fraturas, né, de rádio e ulna podem acontecer no cotovelo. E luxações, né, quando você cai sobre a mão estendida, você pode luxar o cotovelo. Bom, aí a gente tem dois testes clássicos, né? O teste de cotovelo de tenista, para você ver se a pessoa está com problema lateral. Aí a ideia, né, é que você peça para o paciente fazer uma extensão do punho, ó, extensão do punho, e o fisioterapeuta vai lá e resiste, faz força, e a pessoa mantém a extensão. Se doer lateralmente, os extensores saem dali, né? Significa que você está com uma epicondilite lateral, bem comum, uma inflamação do epicôndilo, né? Bem comum para quem joga tênis, né? Que fica nesse movimento de raquete para fora, com extensão de punho, e isso lesiona, né? Por lesão de overuse, né? Lesão de esforço repetitivo, a pessoa acaba machucando o cotovelo lateralmente, tá? Por que que ele machuca lateralmente o cotovelo e a gente faz o teste com extensores de punho? Vocês lembram? Vai lá, fala por quê. Ó, porque os músculos extensores de punho têm origem lá no epicôndilo lateral, bem próximo ali do epicôndilo lateral, tá? Então, qualquer resistência ao epicôndilo lateral, à extensão de punho, os músculos extensores vão puxar aquele epicôndilo e aí vai aparecer uma dor importante, tá, gente? Já para quem joga golfe, eu não jogo nem tênis nem golfe, mas o golfista, pum, né, que vai pegar aquela taco de golfe e dar aquela boladinha lá para acertar no buraco, ele faz lesão mais medial, tá? Por causa da flexão de punho. E aí, quando você pede uma flexão de punho, com desvio da ulna, inclusive, né? E você resiste, se doer na parte de dentro do cotovelo, essa pessoa provavelmente está com uma inflamação no epicôndilo medial, epicondilite medial, né? E aí é isso, tá, galera? Epicondilite medial para o teste no cotovelo do golfista, epicondilite lateral, cotovelo do tenista. Cara, parece bobeira, né? Eu falar isso para vocês no terceiro período, quarto período, sei lá onde vocês estão, é bem no comecinho, mas faz toda a diferença quando chegarem lá na frente, vocês pensarem assim, caramba, então, quando eu estudei cinesiologia, eu vi que os extensores estão lá no epicôndilo lateral, e os flexores estão lá no epicôndilo medial. Por isso que quando eu faço o teste com extensão de punho, eu vejo se está epicondilite lateral. E quando eu faço o teste com flexão de punho e eu resisto, né, o paciente faz e você resiste. Se doer medial, é epicondilite medial. Beleza? Muito bem. Bom, queria que vocês tentassem fazer, galera, flexão de cotovelo, grau de força muscular do cotovelo, pronação, supinação e o grau de arco de movimento de pronação e supinação. Tá, gente? Então, o que é flexão de cotovelo, galera? Flexão e extensão de cotovelo. Parei a apresentação aqui porque eu quero ver vocês. Abra essa câmera aí, todo mundo. JJ. Ninguém abre, vocês são, hein? Cruéis com esse professor que vos fala. Marcão, Simone. Oi, Simone. Luciene, abre essa câmera que você hoje veio, hein? Aí, Kátia, muito bem. Muito bem. Ingrid Franco, cadê sua irmã que também é Franco? Já foi embora, né? A Sucena caiu. Galera, o que é flexão de cotovelo? Oi, Ingrid. Vai dar aquela desculpa. Não posso. Vocês viram o meme da Débora no Neuroestudante ontem? A Laura tá aí, ó. Ela botou assim: vou dar 2 pontos na média para quem ligar a câmera. Aí a menina escrevia assim: professor, eu não posso ligar a câmera hoje, meu computador tá ruim. Aí a professora fala: vou dar 2 pontos para quem abrir a câmera. Aí ela liga a câmera: não, consertou, professor, consertou. É tipo isso, né?
Galera, flexão de cotovelo e extensão de cotovelo, ó. Flexão de cotovelo e extensão de cotovelo, né? Boa. Aí, galera, esse movimento é bem simples de fazer. É o movimento que a gente tem no cotovelo, a gente chama da articulação húmero ulnar, né, galera? Flexão e extensão. Flexão tem 145 graus se você botar o goniômetro aqui, e a extensão 0 graus, né? Você pode ter até uma hiperextensãozinha, fazer um menos 10, menos 20 aqui, que é fisiológico ainda, tá? Beleza. Pronação e supinação. Pronação, palma da mão para baixo, supinação, palma da mão para cima. Beleza? E aí tem as angulações para você medir. Lembra de fazer sempre com o cotovelo dobrado, né? A pronação e a supinação. Não faz com o cotovelo estendido, tá? Bom, senhores, era isso que a gente tinha que ver de cotovelo e antebraço. Tem um videozinho no final da aula, quem tiver coragem de assistir, assiste depois, para ajudar a cinesiologia de cotovelo. Tarefa da semana é vocês fazerem vídeos. Ah, professor. Pois é. Com essa tarefa final aqui, ó, mostrando flexão, extensão de cotovelo, concêntrico, excêntrico, isométrico, e falar quais são os graus de goniometria. E a pronação e supinação, concêntrica, excêntrica, isométrica, e mostrar o grau de goniometria. Vocês vão fazer esse vídeo e vão postar lá no Classroom, que eu vou criar a atividade agora para vocês, tá? Quem quiser já estar no embalo da aula, já fazer logo, já mandar, melhor. Você vai acabar 10h40, ó, vocês têm meia horinha aí de bobeira. Quer dizer, não sei se estão de bobeira, mas quem puder já faz logo. Beleza? Quem não puder, faz até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a gente termina braço, tá? A gente vai ver punho e mão. E aí daqui a 2 semanas é a APS e a prova. Tá? Semana que vem eu já libero a prova para vocês terem uma semana para fazer. Combinados, companheiros e camaradas? Então, bons vídeos para vocês. Peguem o celularzinho, faz em você mesmo, faz no teu marido, faz na tua esposa, faz no teu filho aí. Contração concêntrica é aquela que vence a gravidade. Contração excêntrica é aquela que perde, né? Vence a gravidade, vence a resistência. A concêntrica. Excêntrica é aquela que a resistência vence, mas você contrai o músculo ainda, né? A isométrica é aquela que não mobiliza arco, você fica contraído, parado, sem mobilizar o arco, né? Dá para fazer isso para flexão, para extensão, para pronação e para supinação. Façam esses vídeos aí. E boa sorte. Estudem, senhores. Está chegando o dia da A1 e da APS1. Tá tudo bem com a APS1, galera? Os questionáriozinhos, as perguntas e respostas. Qualquer coisa, manda lá, hein? Tá? Vou parar a gravação.